Indicadores. Indicadores, esse é o assunto do vídeo de hoje. O tema geral é contabilidade e a playlist é sobre contabilidade gerencial ou contabilidade empresarial. O livro texto base é este aqui do Marion, o link está aqui na descrição caso você tenha interesse em análise das demonstrações contábeis José Carlos Marion. Bom, no vídeo anterior eu dei início uma introdução ao seguinte assunto, algumas técnicas de análise. Eu já gravei o vídeo sobre isso, foi o último, né? Vou deixar lá no final desse aqui. E lá nós vimos neste livro que são algumas técnicas de análise básicas, né, que existem para se conseguir fazer uma análise das demonstrações contábeis. Um balanço patrimonial, uma DR, um fluxo de caixa, enfim. Todas essas demonstrações. E lá entendemos que essas técnicas são 4 indicadores financeiros ou econômicos, que é o assunto do vídeo de hoje, de forma bem introdutória, análise horizontal e vertical, análise da taxa de retorno sobre investimento e análise de outras demonstrações, como DFC, demonstração de valor adicionado. Mas o assunto de hoje, então, será a primeira, né, indicadores, e de forma bastante introdutória, só para a gente entender mesmo o conceito do que seja indicador de acordo com esse autor. Os indicadores, ou índices, ou quociente, então, a primeira informação, os indicadores, sempre que você escutar por aí essa palavra, também pode ser dita índice ou quociente, né? Indicador e índice ou quociente são sinônimos. E o que é que significa a palavra em si? Significa, na contabilidade, né? Ou na matemática, significa o resultado obtido a partir da divisão de duas grandezas. Então, escutou a palavra quociente, indicador ou índice, já sabe que a premissa básica é que seja uma divisão de duas grandezas. E ele traz um exemplo. Por exemplo, se a empresa tiver 1.500 dinheiros, né? Vamos pensar em reais para facilitar. Se a empresa tiver 1.500 reais a receber, uma empresa ela tem 1.500 a receber de alguém que fez alguma compra, comprou algum produto, alguma mercadoria ou serviço, né? E ela também tem 1.000 reais a pagar, obteremos um índice igual a 1,50 ou 1,50. Por quê? Porque na divisão ocorre o seguinte, contas a receber, feita a divisão, né? Contas a receber dividido por contas a pagar. Então, 1.500 dividido por 1.500 de que ela tem a receber e 1.000 que ela tem a pagar. Sendo que esse 1.500 que está na parte superior dessa divisão, no caso aqui na fração, é denominado de numerador. Isso vem da matemática básica, né? E a parte inferior desta divisão se chama denominador. Então a parte superior é numerador e a parte inferior denominador. Neste caso nós teremos então o índice ou quociente como resultado, né, ou o próprio indicador, de 1,50. Essa é apenas a primeira etapa de que denominamos simplesmente de cálculo do índice com base numa fórmula. Então, o fato de você colocar isso, planilhar e realizar a fórmula matemática, o cálculo matemático, é apenas a primeira etapa, que é o cálculo propriamente dito do índice, né, com base numa fórmula. A segunda etapa é a interpretação, isto é, o que é que significa esse 1,50? Feito o cálculo, beleza, hoje em dia a gente coloca no Excel, no aplicativo, na calculadora, seja o que for, o cálculo está feito, não é mais necessário, você não precisa fazer isso de cabeça ou na mão, se souber, beleza, né? Ou se tiver tempo para isso, mas o cálculo, ele é feito, ele é uma coisa mecânica, automática. Já a interpretação, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. A segunda etapa é a interpretação, isto é, o que é que esse 1,50 ele significa? Como é que podemos explicar? Então, a primeira etapa é o cálculo, a segunda etapa é a interpretação e a terceira etapa é a mais importante, é a conceituação do índice, ou seja, queremos saber se o índice, primeiro o que é que ele significa, né? Mas se é bom, se é razoável, se é médio, né? Ou se é ruim. É a conceituação do índice, ou seja, queremos saber se ele é bom, razoável ou ruim. Tudo isso será visto nos próximos capítulos, né? Então, a ideia do vídeo de hoje é só trazer essa ideia do que seja mesmo o indicador e, basicamente, ele sempre está fundamentado em 3 etapas, que é o cálculo em si, a interpretação do resultado deste cálculo e a conceituação teórica do que seja este indicador ou este índice. Beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre isso, bem curto, e a gente se vê no próximo, onde eu também explicarei sobre a segunda técnica de análise proposta aqui, que é a análise vertical e horizontal.
E depois um próximo vídeo sobre análise de taxa de retorno e depois outras demonstrações contábeis. Valeu, eu fico por aqui. Assista esse último vídeo que eu gravei aqui no canal, fazendo um resumo, né, dessas técnicas de análise aí da contabilidade e das demonstrações contábeis.